hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu agradeço pela visão, né? Poder enxergar, poder muitas vezes sentir a beleza da natureza através dos olhos. E vamos falar hoje sobre as decepções, ingratidões, coisas que a gente não gosta muito de falar, né? Às vezes você dá todo o seu melhor para aquela pessoa, às vezes não sabe se está certo ou errado, mas você faz aquilo que você acha melhor, e aquela pessoa te trata de uma forma ingrata ou muitas vezes fala mal de você, né? É sobre isso, né, que o Kardec pergunta. As decepções que nos fazem experimentar ingratidão não são também ao homem, né, uma fonte de amargura? Então a própria decepção, né, não vai amargar o coração da gente? E os espíritos falam, né? Pensai que o próprio Jesus em sua vida ele foi zombado e desprezado, tratado como um impostor. E não vos espanteis que assim seja em relação a vós. Que o bem que houveres feito seja a vossa recompensa. O bem é a nossa recompensa nesse mundo. E não olheis o que dizem sobre aqueles que o receberam, né? A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Então muitas vezes a gente faz o bem, né? Que nem eu acabei de comentar, mas aí alguém vai lá e fala mal da gente, a gente por orgulho fica triste às vezes, mas a gente tem que fazer o bem pelo bem, né? E a ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. E o Kardec, ele comunga com isso que a gente está falando, né? Porque muitas vezes a ingratidão acaba que faz a pessoa virar insensível, né? Muitas pessoas, em vez de seguirem ajudando o próximo, elas começam a negar. E, eu não vou ajudar, porque depois não vou ajudar. E aí começam a se fechar para o mundo, né? E o Kardec faz justamente essa pergunta, né? Ora, isso não poderia originar uma ideia de que seria mais feliz se a pessoa fosse menos sensível e menos caridosa, né? Aí a resposta é sim, se preferes uma felicidade que é do egoísta. É uma triste felicidade esta. Que ele saiba, portanto, que os amigos ingratos que os abandonaram não são dignos da sua amizade e que ele enganou sobre eles. Então é um ponto que eu marquei aqui importante, porque muitas pessoas às vezes esquecem também do amor próprio. Então a gente tem que ter o equilíbrio. Muitas vezes você deve ser bom e se a pessoa for ingrata, você não deve se queixar, né? Mas muitas vezes, se a pessoa está te fazendo mal, você tem que ter, né, amar ao próximo como a si mesmo. Você deve ter o amor próprio para saber, você não vai desejar o mal daquela pessoa, né? Mas você educadamente vai estabelecer limites, entendeu? Porque é isso que fala aqui, ó. Que ele saiba, portanto, que os amigos ingratos que o abandonaram não são dignos da sua amizade e que ele se enganou sobre eles. Então fala sobre a importância da gente se conhecer, né? E saber que nem todo mundo, né? Parece até uma loucura assim, um contrassenso, mas os espíritos falam que nem todo mundo é digno da nossa amizade, né? E a gente vou recorrer a Jesus Cristo que fala, né? Me digas com quem andas que eu te direi quem és. Então, a gente muitas vezes eu tento trazer esse paralelo, é meio confuso, né? Mas é que há pessoas às vezes que são fechadas, que não ajudam ninguém, e aquelas pessoas que são muito bobas e que as pessoas tiram proveito delas. Então a gente deve sempre fazer o bem, né? Não esperar a gratidão das pessoas ou elogios, nada do tipo, né? No caso, ou visualizações na internet, ou curtidas, etc. Mas também a gente não pode deixar do amor próprio, né? E porque muitas vezes as pessoas elas enganam as outras pessoas e você perde aquele tempo que você podia estar ajudando com uma outra pessoa que está precisando, você perde com uma outra pessoa que às vezes está te enganando, né? E a oração é sempre o melhor caminho, porque a oração vai nos ajudar a descobrir se a gente está no caminho certo ou no caminho errado, né? A oração é sempre o melhor remédio. Quando falo de obsessão, de problemas físicos, mentais, a oração é sempre o melhor remédio. Isso, né? Tá, essa pergunta que já fiz, mas segue continuando. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores prazeres, né, que seja concedido sobre a terra é reencontrar corações que simpatizam com o seu. O que lhe dá a essas premissas uma felicidade que lhe está reservada, imagina, no mundo com os espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. É um prazer que será negado ao egoísta, é o que diz aqui. Então a gente deve focar em ajudar o próximo e não esperar gratidão, aplausos, etc. E agradecer, né? Porque, como diz aqui, ó, a gente, muitas vezes o mundo inteiro ele está contra você. Como Jesus foi crucificado, o mundo, né? Todo mundo contra ele. Mas que, né?
o meu reino não é desse mundo, como diz, a recompensa ela vem logo à frente, né? E muitas vezes aquela pessoa que parece que está sendo feliz, ela é a pessoa que ela é mau caráter, a pessoa que menospreza, ou a pessoa que é ingrata, às vezes parece que ela tem tudo, mas por dentro ela tem uma felicidade ali que fala dos egoístas, é uma felicidade equivocada, que não é verdadeira felicidade. E a gente deve sempre ter fé. Sempre deve ter fé, porque se a gente continuar persistindo no bem, vai chegar um momento em que a gente vai reencontrar aqueles seres, né, que a gente já tem uma ligação da alma, e eles nos ajudam, né? A família, os amigos nos ajudam a suportar muitas vezes as dificuldades que a gente tem. Então, muitas vezes, se você não encontrou aquela pessoa que você, sei lá, você procura, tem muita gente sonhar ter uma namorada, casar, ter filhos, né, encontrar o marido. Se você não encontrou, saiba que se você persistir, né, sendo uma pessoa boa, Deus está vendo isso e Ele vai colocar na sua vida aquelas pessoas certas, né? E também, às vezes a gente tá com, você tem na sua família pessoas que eu poderia dar um exemplo, a gente não sabe quando vê uma pessoa na família que é uma pessoa que não, que é quieta, que não se envolve, que você não vai visitar, às vezes muita gente, né, esquece dos avós, dos tios, e às vezes é uma pessoa, é um espírito muito evoluído, né? E a gente não tira aquela amizade com aquela pessoa, muitas vezes a pessoa na correria do dia a dia esquece, né? Então a gente valorizar aqueles que estão com nós, né? É isso, um grande abraço e fiquem com Deus.